Olá pessoal, hoje foi um dia assustador para a liberdade no mundo. 4 fatos terríveis aconteceram e hoje entrará para a história como um marco de quebra de liberdades individuais em todo o mundo. O que aconteceu? 4 coisas aconteceram simultaneamente para derrubar toda essa historinha de que não existe uma interligação entre essas redes, entre os comunistas mundiais. Vamos lá, aquela rede Parler, semelhante ao Twitter, foi ameaçada pela Apple de ter a sua empresa retirada dos sistemas da Apple. O Donald Trump foi simultaneamente retirado do Facebook e do Twitter. E também o WhatsApp começou a ameaçar as pessoas de roubarem os dados delas e utilizarem da forma que eles quiserem. Então tá clara a cooperação que existe entre essas pessoas. E eles não precisam, como muita gente diz, se reunirem lá em Bilderberg. Não. Todos eles sabem onde eles querem chegar. O objetivo deles é um só, de Zuckerberg, Bill Gates, dono do Twitter, dono da Apple. Todas essas pessoas sabem onde elas querem chegar. Os objetivos são os mesmos. Então eles não precisam nem se comunicar diretamente. Cada um deles vai agindo da forma que eles puderem. Entendeu? E muita gente diz assim: ah, não, mas tá vendo? A gente precisa de mais regulação, o Estado tem que entrar no meio. Esses caras é que comandam o Estado. Muita gente aí vai falar mal do liberalismo. Liberalismo tem muitos erros, mas as pessoas que fundaram o liberalismo aí, escrito nos últimos tempos, Milton Friedman, por exemplo, não defende isso. Liberalismo não é essa corjazinha brasileira, nova esquerda, que defende tudo quanto é censura e ataque à liberdade. Não, o liberalismo é uma coisa muito mais séria do que isso. E a gente precisa sim de mais concorrência. Agora, vou dizer uma coisa aqui para vocês. Essas empresas, Apple, Microsoft, Twitter, Facebook, WhatsApp, são todas empresas criminosas. Essas empresas não são capitalistas. Não é exatamente capitalismo que eles fazem. Eles são criminosos. Eles quebram um contrato na cara de pau. E nada acontece com essas pessoas. Eles deveriam ser, inclusive, desapropriados pelos danos que eles causam. A gente vê aí, teve um dia, uns 2 anos atrás, que no mesmo dia umas 200 páginas de direita foram removidas, excluídas do Facebook. E não voltaram mais, os donos tiveram que recomeçar as páginas. Perderam todos os seguidores. De esquerda, isso nunca aconteceu. Ou seja, isso é uma flagrante quebra de contrato, isso não é capitalismo. Entendeu? Aí as pessoas dizem assim, não, mas tá vendo, a empresa privada, ela pode fazer o que ela quiser. Não, a empresa privada tem que respeitar o que foi acordado com o cliente. E não é isso que acontece, eles têm que seguir a lei natural, eles não podem cometer fraude, que é o que eles cometem o dia todo. Então, o que sustenta um bom capitalismo? O que sustenta uma economia, uma sociedade? É um norte moral, legal, baseado em lei natural. A gente não pode ficar submetido à legislação positiva do Estado, porque isso muda de um dia para o outro. Muda o presidente da Câmara, muda o presidente do Senado, do Supremo, mudou tudo a legislação do Brasil. Então a gente não pode ser submetido a isso. Essas pessoas, elas são perigosíssimas. Elas fazem, às vezes, do Estado. E o que pode resolver isso, de certa forma, porque isso aqui, ó, não tem esperança nisso aqui não, esse mundo não. Parece que vai ser da agora para pior. A coisa mais rara que tem é um presidente americano não ser reeleito. Eles dizem até que o mandato é de 8 anos, tá? Se acontecer uma anomalia, eles tiram em 4 anos. Isso quase nunca aconteceu em toda a história dos Estados Unidos. Com o Donald Trump aconteceu. O Donald Trump falava muito em globalismo. Essa questão globalismo é muito séria. Tanto que você vê essas pessoinhas que se diziam de direita um tempo atrás, eles nem tocam nesse nome globalismo, tá? Porque eles querem lucrar com isso, querem se aproximar, querem ser cãezinhos desses globalistas. E também é uma coisa perigosa. Entendeu? O Trump foi simplesmente retirado da presidência dos Estados Unidos na maior cara de pau. O adversário dele não tinha condição de ganhar uma eleição para vereador em lugar nenhum do mundo. O cara não sabe falar. Entendeu? O cara parece que já morreu e esqueceu de cair. É um débil mental. A vice dele é a mesma coisa. O cara não consegue juntar meia dúzia de pessoas. Os comícios dele são totalmente vazios. Não tem ninguém. Ninguém. Mas é ninguém mesmo. Vazio mesmo. Totalmente. Não tem uma pessoa. Como é que esse cara, né, foi empurrado dessa forma na presidência dos Estados Unidos? Fraude escancarada. Entendeu? Fraude escancarada. Então, pessoal, é o seguinte. O que eu acho? A gente tem que ter a noção do tanto que é importante a descentralização. A gente vê essas potências mundiais, como, por exemplo, a Rússia, a China, os Estados Unidos, a União Europeia, Japão, né?
tudo isso que eu citei aqui, não tem ninguém bonzinho. Os Estados Unidos não é bonzinho. Os Estados Unidos que tirou o Trump e colocou esse demônio na presidência, ele não é bonzinho. Os Estados Unidos não é bom. Para de ficar idolatrando os Estados Unidos. Os Estados Unidos é perigosíssimo. Estados Unidos, pessoal, não é aquele povo que fica na rua, né? Não é o Texas, né? Que é o que eu acho mais legal nos Estados Unidos, é o Arizona, o Texas. Isso não representa os Estados Unidos, não. Isso é muito legal. Isso é a parte legal dos Estados Unidos. Agora, esses grupos mega bilionários, banqueiros, o FMI, essa turminha, entendeu? Rockefeller, toda essa turma que comanda o sistema financeiro americano há mais de 100 anos, esse povo é muito perigoso. O Deep State americano é a coisa mais perigosa que talvez existe no mundo. Então, a gente tem outras potências mundiais rivalizando, contrapondo a isso. Potências com grandes ambições, como por exemplo a China. Então, nessa briga China e Estados Unidos, todos os dois são péssimos. Muita gente fala da espionagem da China. E a espionagem que o Obama fez na Petrobras e na Dilma, que era presidente aqui na época, né? Que foi um escândalo mundial. E aí? A China pode espionar. A China tem um esquema de espionagem interno, externo, com certeza. A KGB faz isso há décadas. Mas os Estados Unidos também faz e fez. E foi flagrado fazendo isso, inclusive. Então não tem ninguém bonzinho. Então a gente não está numa situação em que a gente tem que escolher entre o bom e o ruim. Não, aqui a gente escolhe entre o ruim, o péssimo e o terrível, tá? Então, de certa forma, já que a gente não teria um monopólio, poderia ser até pior, um monopólio de uma única potência maligna no mundo, que a gente tenha pelo menos 3, 4, 5, o máximo possível de potências malignas no mundo. Porque uma iria se contrapor à outra, uma iria, de certa forma, controlar a outra, acusar a outra, né? Usando esses eufemismos de democracia, instituições de não sei o quê, toda essa conversinha fiada. Então uma meio que controla a outra mesmo. E a população acaba se defendendo disso de uma certa maneira, tá? Com essa guerra que existe entre essas grandes potências. Então não tomem partido de uma potência com a outra. Eles sabem muito bem o que eles estão fazendo. Todas essas potências têm armas nucleares, têm uma economia muito sólida. O Brasil é a parte mais frágil, então o Brasil tem que agir de forma inteligente economicamente falando. Entendeu? Vocês podem ver essa situação aí de Covid. A China criou o vírus no laboratório. Todo dia surge uma prova nova disso. Agora eles vendem vacina, eles só cresceram com tudo isso. Eles acharam a forma de paralisar a economia mundial. Compraram pessoas como esse Dória no mundo inteiro. Pagam uma mixaria para esse Dória e pronto, consegue fechar a economia, distribui aí para algumas pessoas aqui, compra uns 2 juízes do Supremo ali, vai distribuindo dinheiro. A influência deles também é muito grande. Não vem de agora. Eles respondem a um comando muito maior do que até o Partido Comunista Chinês. É o Partido Comunista Mundial, que existe há décadas. Entendeu? Então vocês podem perceber, o Covid parece que não atingiu a Rússia, né? Porque o Putin está muito bem. Você acha que o Putin quer irritar os russos? Ele está lá há décadas. Está muito bem aqui na Terra, né? Mas vai pagar, né? A condenação dele vai ser gravíssima. Esse pilantra chamado Putin. Mas ele não quer irritar o trovão lá fora. Ele não quer irritar os russos, porque ele já está no poder. Então parece que nada aconteceu na Rússia. A Rússia continua lá tranquila, ninguém fala de Covid na Rússia. Assim como ninguém fala de Covid na China, né? Covid é só para esses otários aqui do Ocidente, né? É uma coisa realmente lamentável. Então nós não precisamos de mais regulação, não. Nós precisamos de mais concorrência. Está na hora desses canais grandes de direita aí se unirem para... Ah, não, o WhatsApp está fazendo gracinha? Vamos incentivar todo mundo pro Telegram. Essas pessoas aí que têm muitos seguidores falam assim, ó, eu agora só vou postar no Telegram. Se você não instalar o Telegram, você não vai ver meus vídeos. Esses caras aí que tem muitos vídeos. É uma ideia legal, entendeu? Tem que ser assim, é mais concorrência. Não adianta, porque o Estado sempre usa tudo, todas as desculpas do mundo. Ele sempre vai falar que quer te ajudar. Ele usa essa desculpinha furada para poder te ferrar, te prejudicar. Para poder te controlar mais ainda. Não, essas empresas aí estão fazendo isso, então nós precisamos criar leis estatais para poder... Não, nós precisamos sim ter um norte legal que proteja o usuário, proteja o consumidor. Essas empresas criminosas, como eu já disse aqui, que de capitalista não tem nada,
Eles agem como estatistas, eles agem com poderes de Estado. É igual essa questão aí de financiamento de lei de fake news, tudo isso que é financiado, esses projetos absurdos que foram lançados aqui no Brasil, inquérito de fake news, CPI de fake news, ato anti não sei o quê, toda essa bobagem que foi atirada aqui no Brasil, foram coisas assim que foram plantadas, foram pagas e que o Estado está realizando. Não são os bilionários que estão realizando, os bilionários simplesmente financiam isso, tá? Mas quem faz isso acontecer é o Estado. Esses grandes bilionários, eles só têm poder por causa do Estado. Então não ache que o Estado vai ser salvador de alguma coisa, porque ele não é, nunca foi. Entendeu? Não, não. Agora nós estamos sendo atacados aí por Twitters, por Facebook, WhatsApp, tá? Eles estão cometendo todo tipo de estelionato contra todo mundo, contra os usuários, contra empresas, contra todo mundo. Ah, não, então vamos pedir que o Estado nos proteja. Não, se o Estado sair de perto, quem mais cria monopólio, cartel no Brasil e no mundo é o Estado. Se você deixar o mercado livre, ele se autorregula. Agora é claro que a gente precisa de um sistema de justiça forte, que combata fraude, né? Que combata dano, que é o que essas pessoas causam a esses usuários. Que ficam um tempão criando o canal deles, investindo, aí vem um pilantra lá, dá uma apertada num botão lá e exclui a conta da pessoa. Isso é o cúmulo do absurdo, entendeu? Isso aí não, isso é direito natural. Isso aí fere a propriedade das pessoas. Isso é totalmente errado. Entendeu? Agora não vem com essa historinha de que nós precisamos de mais Estado para poder regular os grandes bilionários mundiais, porque isso não funciona. Eles e o Estado são a mesma coisa. Eles são a mesma coisa porque eles conseguem agir com poderes de Estado. Eles financiam o Estado. Justamente para quebrar a concorrência. Assim como eles financiam aí a questão aí das leis trabalhistas no Brasil, né? Claro, porque você implantando aí leis trabalhistas em todos os lugares, as empresas pequenas não vão dar conta disso, só vai sobrar as grandes, é óbvio. Entendeu? Então, na ponta da linha, quem é que pratica o ato criminoso? É o Estado, tá? Então, não vamos confundir as coisas. Esse vídeo acho que é isso.